A maioria dos traders acredita que o maior problema no day trading são as emoções. Medo, esperança, ansiedade, raiva após uma perda. Existe quase um consenso de que, para ter sucesso, seria necessário aprender a controlar esses estados internos, como se o trading fosse um exercício constante de força mental. Essa interpretação parece lógica, mas ela está errada desde a origem. As emoções não são o problema central. Elas são sintomas. Medo, esperança e revenge trading não surgem do nada, nem aparecem porque o trader é fraco, imaturo ou incapaz de se controlar. Esses estados emocionais emergem quando existe algo muito mais profundo acontecendo, a ausência de estrutura real para lidar com um ambiente naturalmente incerto. O mercado não é estável, previsível ou justo. Ele é probabilístico, imprevisível e indiferente. Quando alguém entra nesse ambiente emocionalmente exposto, sem uma base sólida, o impacto psicológico é inevitável. O trader sente medo não porque o mercado é perigoso, mas porque está exposto a um risco que ele não aceitou de verdade. Ele sente esperança não porque acredita no trade, mas porque já perdeu o controle da situação e precisa que o mercado faça algo específico para aliviar o desconforto. Ele entra em revenge trading não porque ficou com raiva do mercado, mas porque sua identidade foi atingida e ele precisa restaurar uma sensação interna de controle. Essas emoções são frequentemente tratadas como inimigas a serem combatidas. Técnicas de respiração, afirmações positivas, tentativas de se acalmar à força. Nada disso resolve o problema na raiz. Controlar a emoção é tentar lidar com o efeito ignorando a causa. Enquanto a estrutura continuar frágil, as emoções continuarão aparecendo, independentemente do esforço mental empregado. O trading é um dos poucos ambientes onde incerteza e apego emocional se encontram de forma brutal. O dinheiro toca diretamente em sobrevivência, valor pessoal e identidade. Quando não existe um sistema que absorva esse impacto, a mente tenta compensar do jeito que consegue. O resultado é sofrimento psicológico, confusão decisória e repetição de erros que parecem impossíveis de corrigir. A promessa deste conteúdo não é ensinar você a ser emocionalmente forte. É mostrar como emoções deixam de ser um problema quando deixam de ser necessárias. Quando existe estrutura suficiente, clareza suficiente e aceitação suficiente antes mesmo de clicar, o medo não precisa surgir, a esperança não tem espaço para se formar e o impulso de revanche simplesmente não encontra onde se apoiar. As emoções não desaparecem porque você as domina. Elas desaparecem porque você deixa de operar em um ambiente interno caótico. É isso que a maioria dos traders nunca percebe. E é exatamente esse erro invisível que mantém tantos presos em um ciclo de luta constante contra si mesmos. O medo que paralisa o trader não nasce do mercado. Ele nasce do descompasso entre exposição e aceitação. O mercado apenas oferece incerteza. Quem transforma essa incerteza em ameaça é a mente que entrou em risco sem estar preparada para lidar com as possíveis consequências. Existe uma diferença profunda entre saber o risco e aceitar o risco. Saber o risco é um ato intelectual. É entender onde está o stop, quanto pode ser perdido e qual é o cenário esperado. Aceitar o risco é um ato emocional. É estar internamente em paz com a possibilidade real de perda antes mesmo de a operação existir. Muitos traders acreditam que fizeram o primeiro passo, quando na verdade ignoraram completamente o segundo. Quando o risco não é aceito, ele se manifesta como medo durante a operação. A mente começa a negociar. Ajustes surgem sem critério. O stop parece distante demais. O alvo parece incerto. Cada movimento contrário do preço ativa uma conversa interna que não deveria existir. Essa negociação mental não é sinal de cautela, é sinal de exposição emocional. O medo não aparece porque o mercado se move rápido, nem porque o ativo é volátil.
Ele aparece porque o trader entrou no trade esperando ganhar e torcendo para não perder. Esse estado interno cria fragilidade. A posição passa a carregar uma expectativa emocional que precisa ser protegida. A partir daí, qualquer oscilação se torna uma ameaça ao equilíbrio psicológico. O profissional opera de outra forma. Ele aceita a perda antes de clicar. Isso não significa que ele deseja perder ou que se tornou indiferente ao dinheiro. Significa que ele reconheceu plenamente que aquele valor em risco já não lhe pertence no momento da entrada. Ele fez as contas, definiu o tamanho da posição e resolveu internamente a perda possível antes da execução. Quando a perda é aceita antecipadamente, o medo perde o espaço para se formar. Não há mais nada a proteger emocionalmente durante o trade. A execução se torna simples porque não existe conflito interno. O stop não é um inimigo. Ele é apenas uma condição já integrada ao processo. Separar risco técnico de risco emocional é um divisor de águas. O risco técnico é objetivo, mensurável e controlável. O risco emocional surge quando o trader se expõe sem ter resolvido internamente as consequências dessa exposição. Enquanto essa diferença não é compreendida, o medo continuará sendo atribuído ao mercado, quando na verdade ele é criado dentro do próprio operador. O mercado não gera medo. Ele apenas revela quem entrou sem ter aceitado plenamente o que estava em jogo. A esperança é frequentemente tratada como algo positivo no trading. Ela carrega uma aparência de fé, resiliência e paciência. Muitos acreditam que manter esperança durante uma operação difícil é sinal de força mental. Na prática, porém, a esperança quase sempre surge quando algo já saiu do controle. No ambiente do mercado, ela não é virtude. É um alerta silencioso de que uma regra foi quebrada. Esperança é resistência à realidade. Ela aparece no exato momento em que o trader se recusa a aceitar o que o mercado já mostrou. O preço se move contra a posição. O cenário invalida a leitura original, mas a mente cria uma narrativa alternativa para evitar o desconforto da perda. Nesse ponto, o trader não está mais operando. Ele está torcendo. Existe uma diferença clara entre paciência e esperança. Paciência acontece antes da entrada. Ela está presente quando o trader espera o setup correto, respeita o contexto e aceita ficar fora do mercado enquanto as condições não são favoráveis. Esperança surge depois da entrada, quando a decisão já foi tomada e o resultado começa a ameaçar a expectativa inicial. Paciência é postura. Esperança é reação. Um dos comportamentos mais comuns ligados à esperança é esperar o mercado voltar. O trader vê o preço ultrapassar o ponto de stop, mas decide dar mais espaço. Ajusta mentalmente a invalidação. Começa a negociar consigo mesmo. Cada novo candle se torna uma oportunidade de confirmação emocional, não de leitura objetiva. O stop loss, que deveria ser um elemento técnico e inegociável, passa a ser ignorado ou reinterpretado. O trader profissional não espera, ele responde. Ele responde a critérios previamente definidos, não a desejos momentâneos. Quando o mercado invalida a hipótese, a resposta é sair. Não existe debate interno porque a decisão já foi tomada antes da operação começar. A clareza está no processo, não no momento emocional. Regras claras eliminam esperança porque eliminam ambiguidade. Quando tudo está definido com antecedência, não há espaço para negociação mental. A mente não precisa inventar justificativas nem criar narrativas de recuperação. A saída acontece como parte natural do plano, não como uma derrota pessoal. Esperança só sobrevive onde existe improvisação. Ela depende da ausência de estrutura para se manifestar. Quanto mais definido é o sistema, menor é a necessidade de acreditar que o mercado fará algo específico para aliviar desconforto. O trader deixa de depender do comportamento do preço para se sentir bem, porque já aceitou o risco de forma completa.
Quando a esperança desaparece, algo importante acontece. O trader para de lutar contra a realidade e passa a operar dentro dela. Ele não precisa que o mercado colabore, ele apenas executa o que foi planejado. Nesse ponto, a serenidade não vem de pensamentos positivos, mas da certeza de que não há mais nada a decidir. A estrutura decide. E onde a estrutura assume, a esperança perde a função. Quando um trader tenta recuperar uma perda de forma impulsiva, a interpretação comum é que ele perdeu o controle emocional. Fala-se em raiva, em impulso, em descontrole momentâneo. Essa leitura é superficial. Na maioria das vezes, o que acontece não é raiva. É uma identidade ferida tentando se restaurar. A perda financeira, por si só, não explica o comportamento. O que realmente dói não é o dinheiro que saiu da conta, mas o significado atribuído a esse evento. O trader sente que errou, que falhou, que foi incompetente. A perda passa a carregar um julgamento pessoal. É nesse ponto que a lógica começa a desaparecer. Quando a identidade é atingida, o mercado deixa de ser um ambiente neutro e passa a ser percebido como um inimigo. O gráfico parece provocar. Cada movimento contra a posição é interpretado como uma afronta. O trader já não está mais operando um sistema. Ele está reagindo a uma sensação interna de injustiça e impotência. O ato de tentar recuperar rapidamente não é uma estratégia. É uma tentativa emocional de aliviar a dor. O trade deixa de ser uma decisão técnica e passa a ser um meio de se sentir melhor. Recuperar o dinheiro vira sinônimo de recuperar dignidade, controle e valor pessoal. Nesse estado, não existe espaço para probabilidade, gestão de risco ou leitura clara. É por isso que a lógica some após uma sequência de perdas. Não porque o trader esqueceu o que sabe, mas porque o cérebro entrou em um modo defensivo. A prioridade deixa de ser executar corretamente e passa a ser reparar uma ferida interna. Quanto mais forte a identificação com o resultado, mais intensa é a necessidade de agir. O profissional opera a partir de um lugar completamente diferente. Ele não entra em trades para provar nada, nem para aliviar desconforto emocional. Ele não usa o mercado como regulador interno. O trade não tem a função de fazê-lo se sentir confiante, calmo ou satisfeito. O trade é apenas uma execução dentro de um processo maior. Essa diferença é fundamental. Enquanto o trader emocional busca sensação, o profissional busca coerência. Enquanto um tenta mudar o estado interno através do resultado, o outro protege o estado interno independentemente do resultado. A neutralidade emocional não é ausência de emoção, mas ausência de dependência emocional em relação ao trade. Quando essa neutralidade começa a se formar, o impulso de recuperação perde força. Não porque o trader se controla melhor, mas porque não há mais nada a ser restaurado. A identidade não está em jogo. Uma perda é apenas um evento estatístico dentro de uma série maior. Ela não define competência, nem valor pessoal. É nesse nível que o trading deixa de ser um campo de confronto interno. A lógica volta a ter espaço porque já não existe uma urgência psicológica pedindo ação. O mercado deixa de ser um adversário e volta a ser apenas o ambiente onde decisões são executadas. Quando a identidade não depende do resultado, a clareza deixa de ser interrompida pelas perdas. A ideia de que o trader precisa ser emocionalmente forte para ter sucesso é um dos mitos mais desgastantes do mercado. Ela cria a sensação de que operar bem depende de autocontrole constante, de resistência psicológica e de uma disciplina quase heróica diante da pressão. Na prática, essa visão só perpetua o problema, porque tenta resolver um ambiente caótico com esforço mental, quando o que realmente falta é estrutura. Improvisação gera caos. Sempre. Quando o trader decide no calor do momento, quando ajusta parâmetros durante a operação ou quando entra no mercado sem critérios completamente definidos, ele cria um cenário interno instável.
A mente passa a negociar consigo mesma a cada movimento do preço. Surgem dúvidas, justificativas, microdecisões e conflitos internos. Não é nesse contexto que emoções aparecem por fraqueza, mas por excesso de variáveis abertas ao mesmo tempo. O trading profissional funciona de forma oposta. Ele é roteirizado. Isso não significa rigidez cega, mas definição clara. O que será operado, em quais condições, com qual risco, onde sair se der errado e onde encerrar se der certo. Essas decisões não são tomadas sob pressão. Elas são feitas antes do trade existir. Quando o mercado chega ao ponto definido, a execução acontece quase como consequência, não como escolha emocional. Existe um mito muito difundido de que o trader precisa tomar grandes decisões sob pressão, em tempo real, reagindo rapidamente ao mercado. Essa narrativa é falsa. O profissional não decide sob pressão. Ele apenas executa aquilo que já foi decidido em um estado mental estável. Quanto menos decisões precisam ser tomadas durante a operação, menor é a carga emocional envolvida. Emoções prosperam em ambientes de incerteza interna, não em ambientes estruturados. Quando tudo está previamente definido, a estrutura cria segurança emocional de forma automática. O trader não precisa se perguntar o que fazer, nem avaliar possibilidades infinitas a cada candle. O risco já foi aceito antes da entrada. A perda possível já foi integrada emocionalmente. O ganho esperado já foi relativizado. Isso reduz drasticamente a necessidade de controle mental durante o trade. Nesse ponto, algo importante acontece. A mente relaxa. Não porque o mercado ficou mais fácil, mas porque o operador deixou de se expor a conflitos internos desnecessários. Não há mais improviso para gerar ansiedade, nem decisões abertas para alimentar medo ou esperança. A operação segue um roteiro claro e o papel do trader se limita a cumprir esse roteiro com precisão. A chamada disciplina emocional deixa de ser um esforço consciente. Ela se torna uma consequência natural da estrutura. O trader não precisa lutar contra impulsos o tempo todo, porque o sistema reduz as oportunidades de interferência emocional. Quanto mais estruturado o processo, menos espaço existe para sabotagem interna. É assim que profissionais eliminam emoções sem precisar vencê-las. Eles não tentam ser mais fortes que o medo ou mais racionais que a ansiedade. Eles simplesmente criam um ambiente operacional onde essas emoções não têm função. Quando não há espaço para improviso, não há caos. E quando não há caos, a mente não precisa reagir. Ela apenas executa. Para o trader profissional, um trade isolado não carrega significado algum. Ele não representa competência, não define capacidade e não diz nada sobre o futuro. Essa compreensão não é teórica, ela é estrutural. Enquanto o operador atribui importância emocional a um único resultado, ele permanece preso a uma lógica incompatível com um ambiente probabilístico. O mercado não funciona em eventos individuais. Ele se manifesta em séries longas, onde a vantagem estatística só aparece com repetição consistente sob as mesmas regras. Quando o trader tenta extrair significado de um trade específico, ele distorce a própria percepção. Uma perda passa a parecer erro, um ganho passa a parecer acerto pessoal. Ambos são interpretações falsas quando analisadas fora de um conjunto amplo de ocorrências. É por isso que muitos traders se sentem confiantes em conta demo e instáveis com dinheiro real. A diferença não está no gráfico nem na estratégia. Está no peso emocional atribuído a cada decisão. Na simulação, o trade não ameaça identidade nem segurança financeira. No dinheiro real, cada operação passa a carregar um significado excessivo, e esse significado alimenta medo, esperança e impulsividade. A redução do peso emocional por trade não acontece por tentativa de autocontrole. Ela ocorre quando o risco é fixo, pequeno e plenamente aceito antes da entrada. Quando o operador sabe exatamente quanto pode perder
e aceita essa perda como parte normal do processo, o trade deixa de ser uma ameaça. Ele se torna apenas mais um evento dentro de uma sequência maior. Esse é o ponto em que o pensamento probabilístico começa a se instalar de forma profunda. O trader deixa de perguntar se aquele trade específico vai dar certo e passa a se preocupar apenas se está executando uma amostra válida da sua estratégia. O foco se desloca do resultado imediato para a qualidade da repetição. Cada trade se torna apenas uma unidade estatística, não um julgamento pessoal. Emoções precisam de significado para existir. Elas se alimentam de narrativas internas, de expectativas rígidas e de interpretações pessoais sobre o que está acontecendo. Quando o operador remove o significado emocional do trade individual, essas narrativas perdem força. Não há mais espaço para drama, porque não há mais história sendo contada a cada entrada ou saída. Com o tempo, a repetição sob risco controlado cria um estado de neutralidade natural. O trader não precisa se convencer de nada. Ele não precisa se animar nem se proteger emocionalmente. Ele simplesmente executa. O mercado deixa de ser um teste psicológico constante e passa a ser um ambiente estatístico onde decisões corretas são tomadas de forma consistente. Nesse estágio, a emoção não desaparece por esforço ou repressão. Ela desaparece porque não encontra mais significado onde se apoiar. O trade isolado morre emocionalmente e, no lugar, surge um operador capaz de pensar em probabilidades, agir com clareza e sustentar decisões sem conflito interno. Um dos erros mais comuns e menos percebidos no trading é o excesso de atenção durante a operação. Muitos traders acreditam que ficar observando cada movimento do preço é sinal de profissionalismo, quando na realidade esse comportamento é uma das principais fontes de envolvimento emocional. A mente humana não foi feita para acompanhar flutuações aleatórias sem atribuir significado a elas. Quanto mais o trader observa cada tique, mais ele se envolve emocionalmente com algo que, naquele momento, não exige nenhuma ação. A atenção constante cria interferência. O operador começa a interpretar micromovimentos como sinais relevantes, mesmo quando eles não fazem parte do plano original. Pequenas variações passam a gerar expectativa, medo ou frustração. O trade, que deveria ser uma execução simples de uma decisão já tomada, se transforma em uma experiência emocional prolongada. O problema não está no movimento do mercado, mas na exposição contínua da mente a estímulos que não precisam ser processados. O trader profissional não observa flutuações. Ele observa condições. Antes de entrar, ele define cenário, risco, ponto de invalidação e objetivo. Depois disso, a necessidade de acompanhar cada oscilação deixa de existir. A operação já foi decidida. Tudo o que poderia ser pensado naquele trade foi pensado antes da entrada. Permanecer olhando não aumenta a qualidade da execução, apenas aumenta a chance de interferência. Por isso, colocar o trade e sair se torna uma prática essencial. Não se trata de negligência ou desinteresse, mas de respeito ao próprio plano. Ao se afastar da tela, o operador impede que a atenção excessiva alimente emoções desnecessárias. A mente relaxa porque não está sendo constantemente estimulada por algo que ela não pode controlar. Esse distanciamento cria um ambiente interno mais estável e protege a integridade da execução. A atenção alimenta a emoção porque ela cria significado. Cada candle passa a parecer importante. Cada retração parece uma ameaça. Cada avanço gera expectativa. Quando a atenção é retirada, o trade perde carga emocional. Ele volta a ser apenas um evento dentro de uma série maior, e não uma experiência pessoal que precisa ser acompanhada em tempo real. Esse mesmo princípio se aplica ao journaling. Muitos traders registram suas operações de forma emocional, descrevendo como se sentiram, o que pensaram e o quanto ficaram nervosos. Esse tipo de registro reforça o vínculo emocional com o trade.
O journaling profissional é estrutural. Ele avalia se as regras foram seguidas, se o risco foi respeitado, se a entrada ocorreu dentro do critério e se a saída foi executada conforme o plano. Não existe julgamento emocional, apenas verificação objetiva. A métrica correta no trading não é sensação, nem conforto, nem tranquilidade momentânea. A métrica correta é execução. Quando o operador passa a medir seu desempenho pela qualidade com que executa decisões previamente definidas, a necessidade de observar compulsivamente desaparece. O trade deixa de ser um espetáculo emocional e passa a ser apenas mais uma repetição correta dentro de um processo maior. Quando a atenção é usada de forma seletiva e intencional, a interferência diminui. E quando a interferência diminui, as emoções perdem espaço. Não porque foram controladas, mas porque deixaram de ser alimentadas. Emoções deixam de existir no trading não quando são combatidas, reprimidas ou controladas, mas quando deixam de fazer parte da identidade de quem opera. Esse é o ponto mais alto da transformação interna do trader. Enquanto o trading é vivido como uma extensão do ego, da autoestima ou da necessidade de validação pessoal, emoções sempre estarão presentes, porque cada trade passa a carregar um significado que vai muito além da operação em si. A mudança acontece quando o operador deixa de se ver como alguém que está tentando ganhar dinheiro no mercado e passa a se enxergar como alguém que exerce uma função específica dentro de um sistema bem definido. O trading deixa de ser uma expressão pessoal e passa a ser um papel com regras claras, responsabilidades objetivas e limites inegociáveis. Nesse ponto, o mercado deixa de tocar em necessidades emocionais não resolvidas, porque ele já não tem mais acesso a essa camada da identidade. A confiança que sustenta esse estado não nasce de sensações internas agradáveis, nem de fases positivas. Ela é construída exclusivamente a partir do processo. O trader confia porque sabe exatamente o que faz, quando faz e por que faz. Ele confia porque repete o mesmo comportamento sob condições diferentes, sem negociar consigo mesmo no meio do caminho. Essa previsibilidade interna substitui qualquer necessidade de controle emocional. É aqui que os 3 pilares do trader profissional se consolidam de forma definitiva. O primeiro é o operacional, que define exatamente onde entrar, onde sair e quando não operar. O segundo é o gerenciamento de risco, que estabelece limites claros e inegociáveis para cada operação, tornando impossível que um trade isolado cause dano relevante. O terceiro é o emocional, que não consiste em controlar emoções, mas em operar de forma que elas não sejam ativadas. Quando esses 3 pilares estão integrados, o sistema se sustenta sozinho. O risco, nesse nível, deixa de ser algo negociável internamente. Ele é aceito antes da entrada, de forma consciente e definitiva. O trader não entra esperando não perder. Ele entra sabendo exatamente quanto pode perder e já tendo aceitado esse cenário como parte natural do processo. Essa aceitação elimina o medo na raiz, porque não existe mais surpresa emocional caso o trade falhe. A execução se torna absoluta, não no sentido rígido ou mecânico, mas no sentido de fidelidade total ao que foi definido previamente. Não há espaço para ajustes impulsivos, mudanças de stop por desconforto ou saídas antecipadas por ansiedade. A execução correta passa a ser o único critério de sucesso que importa. O resultado financeiro daquele trade específico perde completamente o poder de afetar o estado interno. A neutralidade com os resultados surge como consequência direta dessa postura. Ganhos não elevam o ego, porque não validam nada além do cumprimento do processo. Perdas não abalam a identidade, porque não representam falha pessoal. O trader observa os resultados como dados, não como julgamentos. Eles servem para análise e ajuste estrutural, nunca para autoavaliação emocional. Nesse estágio, o mercado passa a cumprir um papel revelador. Ele expõe rapidamente qualquer necessidade interna ainda não resolvida.
Se emoção surge, o trader não tenta combatê-la, mas entende que existe alguma quebra de estrutura ou de identidade acontecendo. O mercado deixa de ser um campo de batalha e se torna um ambiente de feedback constante. Quando o trading é vivido como papel e não como expressão pessoal, as emoções simplesmente não encontram onde se fixar. Elas deixam de ser necessárias porque já não existe nada a proteger, provar ou recuperar. O operador age, executa, registra e segue adiante com clareza e serenidade. É nesse ponto que o trading deixa de ser psicológico e passa a ser profissional. Quando o trading deixa de ser uma batalha interna, algo profundo se reorganiza. O operador já não entra no mercado tentando vencer emoções, provar capacidade ou compensar frustrações acumuladas. Ele compreende que emoções nunca foram o verdadeiro inimigo, apenas sinais de um sistema mal estruturado. Nesse ponto, não existe mais a necessidade de lutar contra medo, esperança ou impulsos, porque essas reações deixam de encontrar espaço para surgir. A estrutura passa a ocupar o lugar do esforço mental. Cada decisão relevante já foi tomada antes da abertura da operação, em um momento de clareza e distância emocional. O risco foi definido e aceito. As regras foram estabelecidas sem negociação futura. Quando o trade acontece, não há debate interno, apenas execução. Esse nível de organização cria silêncio mental, não como técnica de controle, mas como consequência natural de um processo bem construído. A calmaria começa a aparecer onde antes existia tensão constante. Essa tranquilidade não é desinteresse, nem falta de ambição. Ela é um sinal claro de profissionalismo. O operador entende que não precisa sentir nada específico para operar bem. Ele não busca excitação, nem evita desconforto. Ele apenas cumpre o papel que assumiu, da mesma forma que qualquer outro profissional que atua em ambientes de alta responsabilidade. Nesse estágio, o trading deixa de ser um drama pessoal e passa a ser tratado como uma profissão real. Não há mais narrativas internas exageradas sobre perdas ou ganhos. Não existe a necessidade de transformar cada trade em uma história sobre si mesmo. O mercado não valida a identidade, não reconhece esforço e não responde a expectativas emocionais. Ele apenas oferece cenários. O operador responde com clareza e neutralidade. A repetição consistente de boas execuções substitui a busca por acertos pontuais. A aceitação da incerteza elimina a urgência. A clareza surge quando o foco se mantém exclusivamente no que é controlável. Com o tempo, essa postura se solidifica como identidade. Não uma identidade emocional, mas uma identidade funcional, baseada em processo, risco respeitado e execução íntegra. Quando isso acontece, o trading deixa de exigir energia psicológica excessiva. Ele se torna silencioso, previsível internamente e estável. Não porque o mercado mudou, mas porque o operador mudou a forma como se posiciona diante dele. A batalha termina quando não há mais nada para ser vencido. A partir desse ponto, executar corretamente deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. O operador não reage, não negocia com emoções e não busca confirmação externa. Ele simplesmente executa, aceita e repete. É nesse silêncio que a consistência se estabelece, e é nessa neutralidade que o trading finalmente encontra seu lugar como uma atividade clara, madura e sustentável. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.